Oi. Bom, como desenvolvido no plano de aula, eu vou apresentar esse plano de aula foi desenvolvido, né, para 2 tempos de aula. Né, vai ser a parte teórica, o primeiro tempo, né, e o segundo tempo de aula vai ser desenvolvido a parte prática, a experiência, né, e a avaliação. Bom, a primeira, no caso, o conteúdo abordado aqui é a fotossíntese, né, que é abordado tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, sendo que para o ensino médio ele é um pouco mais complexo, mais desenvolvido, mais aprofundado, né, vai ser o que a gente vai tratar aqui, né, e no caso é um tema aí abordado no primeiro ano do ensino médio, né, segundo a parte curricular do governo do estado e também, né, da parte do governo federal, né? Então vamos lá. Primeiro tempo teórico, como é que a gente ia fazer essa aula? Primeiramente, né, seria conversar com os alunos, né, instigado eles aí, perguntado o que eles sabem sobre fotossíntese, né, o que é, né, qual a importância, como é que funciona, para poder saber um pouco mais sobre o que o aluno sabe, né, para poder desenvolver a aula, se a gente já começa mais aprofundado, parte do básico. Visto isso, né, percebido aí como que os alunos estão sob conhecimento, vai começar a desenvolver a aula em cima, né, de um contexto aí, audiovisual, né, no caso visual aí com alguns slides, trabalhando algumas fotos e questão explicativa em cima de cada foto, abordando a fotossíntese, né. Eu trabalhei alguns slides aqui, né, aí o caso da apresentação, uma imagem básica da fotossíntese, né, uma forma mais generalizada, né? Seria apresentado esse slide, discutido ele sobre essa parte inicial dos alunos, né? De uma forma mais superficial aí para começar a galgar sobre o assunto, né? Falando quais os organismos que realizam fotossíntese, né? Entre as plantas, algas, bactérias, cianofícias, né? A importância da fotossíntese, colocar isso para eles também, informação da nossa atmosfera, né, com O2 para o uso dos seres aeróbios, né, na respiração, formação da camada de ozônio, né, remoção de CO2 da atmosfera, entrada de energia na biosfera, sendo dessa forma base da cadeia alimentar, né, seus produtores, né, e importante na regulação do clima também, né. E aí vamos passar para a parte de funcionamento, como é que essa fotossíntese acontece, né? O processo autotrófico realizado pelos seres fotossintetizantes, né? São aqueles que possuem o pigmento clorofila A e B, né? E carotenos também, né? Ela ocorre no cloroplasto, nas etapas fase luminosa, fase química, né? Seria apresentado aos alunos, discutido, né? Cada funcionamento, o que acontece na fase luminosa, o que acontece na fase química, né? Aí que eu ia salientar a fase luminosa, né, com o fotossistema, né, o 2 e 1, né, com os seus complexos antena, e o conjunto enzimático também, que faz parte desse sistema que produz ATP e NADPH, né, que vão ser importantes para a segunda fase, que é a fase química, né, do ciclo de Calvin-Benson, né, que aqui produz ATP, né, e NAD, mas não o ATP em pouca quantidade, não seria o suficiente para crescer, manter o seu sistema metabólico, enfim, então ele produz esse ATP e NAD, pH mais para poder servir de energia para produzir a segunda parte, que é a química, né, que a gente vai colocar aqui, ó, né, a luz, né, entra na tilacoide, né, excita o elétron da clorofila, né, que vai passando um para outro ali no complexo antena, que entra no complexo enzimático, passa para o complexo 1, né, que produz ATP, produz NAD, né, gera aquele gradiente de H+, ali na região do espaço tilacoide, né, que vai ativar a ATP sintase, vai produzir uma quantidade de ATP que vai ser usado no ciclo de Calvin, né, que gera essa série de reações que tem como produtos orgânicos, né, primeira parte, fixação do carbono atmosférico, que entra ali pelos estômatos, né, e através da rubisco, né, ela vai passar para uma série de processos aí que vai gerar o gliceraldeído 3-fosfato, né, em 2 voltas ele vai produzir uma molécula de glicose, né, essa glicose depois vai ser utilizada nos diversos
processos metabólicos aí da planta, né, inclusive na respiração, né, para a produção de mais ATP lá nas mitocôndrias, né? Esse processo de regeneração da ribulose de fosfato, né, para poder novamente fixar a rubisco. Então seria nesse sentido, né? Apresentação de slides, explicando etapa por etapa, né, esclarecendo dúvidas, né, mostrando aí também que ela produz, né, através de energia, moléculas de glicose, sacarose, né, os fotoassimilados, né, depois são utilizados nas mitocôndrias da planta também, que ela tem também, né, gera mais ATP, e depois devolve CO2 e água para o ambiente, que volta para o cloroplasto, é uma coisa cíclica, né, que é importantíssimo para a nossa atmosfera e para os seres heterotróficos, né, que utilizam o oxigênio para sua respiração, produzir energia. No final desse primeiro tempo de aula, a gente vai fazer, né, eu e os alunos vão fazer uma leitura de um artigo científico acerca de algumas novas descobertas que foram feitas acerca do complexo antena, dos fotossistemas ali, para enriquecer esse assunto tão importante aí da fotossíntese. Né? E o segundo tempo da nossa aula seria a experiência, né? Vai ser incorporado em vídeo o momento da experiência, e a avaliação. Né? Bom, essa avaliação seria a discussão com os alunos sobre a experiência, né? E depois formar 4 grupos de alunos que responderão 2 questões e compartilharão suas respostas com todos. Entre essas 2 questões estão: o que faz a vela, né, da experiência permanecer acesa? E por que a vela, no caso aí, né, por que a vela que estava com a planta dentro ficou mais tempo acesa e por que a outra apagou primeiro, né? E segundo questão, qual a importância da fotossíntese para a composição da atmosfera e para a vida do planeta? Os alunos responderiam essas questões e cada grupo compartilharia com outros, né, para a gente ver o que foi assimilado, o que foi aprendido, tirar dúvidas, conversar um pouco esse momento de interação entre os alunos e o professor. Seria esse a aula que seria feita, né, em cima da fotossíntese, em 2 tempos de aula, né, esse plano de aula. Isso aí, muito obrigado. Bom, nós vamos começar a segunda parte agora da nossa aula, né, que é a parte prática, em que a gente vai verificar os efeitos, um dos efeitos da fotossíntese, né, que é a produção de oxigênio. Essa parte que é realizada na fase clara da fotossíntese, através da fotólise da água. Esse oxigênio que é liberado pela planta, né, pelos seres autotróficos fotossintetizantes, ele não vem do CO2, que ela capta através das trocas gasosas, como nós vimos na primeira parte da aula, parte teórica, né? Esse oxigênio ele provém da água, que é absorvida pela planta, né, através de suas raízes, via xilema, que sobe para a parte superior das folhas, onde é principalmente realizada a fotossíntese. Né? Então, esse oxigênio liberado ele é feito na fase clara, né, da fotossíntese, através da fotólise da água, né, e liberado para o nosso ambiente. E processo esse importantíssimo, né, para a formação da nossa atmosfera atual, que promove aí toda a diversidade, a nossa biomassa, toda a forma de vida do nosso planeta, como nós vimos na primeira parte. Então, para a gente realizar essa experiência simples, mas muito bacana e importante aí que a gente visualiza, nós vamos precisar de 2 recipientes translúcidos, né, para que a luz ultrapasse eles, para que a nossa plantinha aqui, ó, eu estou utilizando uma pequena planta que, inclusive, é do experimento de botânica, é um pezinho de feijão recém-nascido, né, que tem as suas 2 folhinhas verdes aí, com a clorofila, que é o pigmento responsável por absorver a luz, né, para realizar todo aquele processo que a gente viu na primeira aula, para realizar a fotossíntese e dentre outras partes, né, liberar o oxigênio para a gente. Né? Então, o pigmento, a clorofila presente no cloroplasto, né, nas tilacoides aqui, né, ele é importantíssimo porque é ele quem capta o fóton de luz que vem da luz solar, do espectro solar, né? E a gente tem esses 2 potes translúcidos, que é importante para que passe a luz, né? Para que essa plantinha, esse pezinho de feijão, continue fazendo essa fotossíntese, né? E também para delimitar nosso ambiente de estudo, que é onde vai ficar o oxigênio, que a gente vai verificar em qual desses potes, né, que o oxigênio vai acabar primeiro, porque a vela se apague. Né? A gente tem 2 pequenas velas aqui, não esqueci de falar esse material também, né, que a gente vai acender, que vai consumir esse combustível, que é o oxigênio,
dentro desses dois potes. E a gente vai verificar aí se é verdade, né, que a plantinha realiza fotossíntese e libera oxigênio. Né? Essa pequena plantinha, né, de feijão vai estar junto dessa vela aqui. É claro que ela produz pouco oxigênio, né, mas vai ser o suficiente para dar uma pequena diferença entre uma vela apagar primeiro e a outra demorar um pouquinho mais. A gente precisa também da caixa do fósforo ou isqueiro que tiver em mãos, né? E nesse caso aqui eu já vi o pessoal fazendo experiência sem lâmpada, né? Mas eu achei interessante porque a planta, ela absorve a clorofila, né? Ela absorve a luz entre a faixa do azul e o vermelho, sendo que os picos de absorção desse pigmento clorofila acontecem exatamente próximo ao azul e próximo ao vermelho. Então, por isso é importante a gente utilizar aqui duas lâmpadas, uma halógena ou halogênia, o pessoal fala que vai liberar a luz mais no campo do amarelo para o vermelho, e a luz fluorescente, né, que LED, que vai liberar mais na área do azul, né, que vai fornecer esses dois espectros de luz que são os principais onde acontece o pico de absorção do fóton de luz pela clorofila, né, por isso que a gente vai utilizar ela. E estou aqui com um cronômetro, né, e só a anotação do tempo que cada um vai levar para apagar. A vela sem a plantinha e a vela com a plantinha. Então vamos lá, vou acender as duas luzes aqui primeiro, né, para a gente poder fornecer a luz necessária, porque o experimento está sendo feito à noite, né, então é uma luz artificial. Né. Vou acender aqui ao lado de onde ela vai ficar, virar um pouquinho aqui para cá. Vamos lá, vou acender as duas velas, vou tapar ao mesmo tempo, né? E vamos verificar qual vai apagar primeiro. Bom, temos aqui as duas velas acesas. Né? Enfim, temos a luz aqui fornecendo dentro do espectro que é mais favorável à fotossíntese da planta, né? Pequena plantinha, e a gente vai fazer o teste agora, né? Então, vamos pegar aqui. Esses dois potes são de plástico, o ideal é de vidro, né? Eu tomei o cuidado de forrar eles com a manta térmica por dentro, porque inicialmente realmente o calor, né, afetou a parte superior deles, mas eu já fiz o teste com essa manta térmica que deu certo, né? Eu não tinha um pote de vidro do tamanho adequado, então por isso eu optei por utilizar esse pó de plástico que eu tinha, né, forrando com a manta térmica. Então vamos lá, vou botar os dois potes agora e a gente verificar, né, qual dos dois vai apagar primeiro. Aquele que está com uma planta, né, à noite ela faria respiração se estivesse tudo escuro, mas ela está sendo auxiliada pelas essas duas lâmpadas próprias para essa questão. E vamos lá. Pausa aí, sabe? Vamos lá. Continuando aqui, fiz alguns ajustes aqui na lâmpada. Vamos lá. Então, vamos colocar e aguardar o resultado. Na medição do tempo. Demora um pouquinho. Até a vela, o fogo consumir todo o oxigênio que há dentro dos dois potes. Opa, a vela sem a planta já apagou. Parei aqui. E, ó, ainda está um pouquinho, e agora que ela foi apagar, né? Então, o experimento comprova aí a produção de oxigênio pela planta, mesmo que seja pouco, né? Que é apenas uma pequena plantinha, né? Vamos dizer assim, recém-nascido de feijão, uma pós-plântula, né? Mas ela já produziu oxigênio, né? A partir da luz aqui que a gente está fornecendo. Tem a luz artificial acima aqui, mas é pouca, e eu botei essa luz artificial aqui que provê para ela a energia, o fóton de luz dentro dos dois campos que ela absorve melhor, perto do azul e perto do vermelho, foi o suficiente para que ela produzisse um pouquinho de oxigênio, o suficiente para durar um pouquinho mais a vela acesa,
que comprova aí aquilo que a gente viu, aquilo que a gente aprendeu na primeira parte da nossa aula, né, sobre a importância da produção de oxigênio pelas plantas, pelos seres autotróficos fotossintetizantes, né, para a composição da atmosfera como temos hoje, e assim, para que nós observássemos a vida como ela é nos dias de hoje, né, com seres que utilizam o oxigênio para poder quebrar as moléculas químicas, né, os compostos químicos que formam glicose, sacarose e outras, frutose, utilizam essa energia presente nessas moléculas para produzir ATP energia, né, isso graças tem uma parte que utiliza o oxigênio, essa parte lá da membrana, né, da mitocôndria, e ela utiliza lá naquele complexo de enzimas que vai transferir elétrons e fazer a ATP sintase rodar e produzir energia para os seres heterotróficos, né, que utilizam o oxigênio aí para poder fazer essa produção de energia. É isso aí.